Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo na nossa disciplina de Cidadania e Civismo. Eu, professor Paulo Brito, Val, nosso intérprete, acompanhando vocês nessa aula. Vamos dar uma olhadinha aqui no objetivo da nossa aula, né? Conhecer o que é um cronograma de estudos, né? Veja a importância aí de um cronograma, então vamos entender, afinal de contas, o que é um cronograma de estudos e como esse cronograma de estudos pode aí contribuir, ajudar, auxiliar a nossa organização, a nossa rotina escolar, a sua, né, de estudante, a minha de professor. Então vamos entender o que é um cronograma de estudo, né? Você, obviamente, deve ter várias tarefas no dia a dia, né? A gente acorda aí, nós temos várias tarefas para fazer. Ajudar nas tarefas de casa, realizar pequenos afazeres, né? Ajudar o pai, ajudar a mãe, né? Organizar a casa. Daí a gente tem ali, né, os nossos momentos de lazer, a gente vai para a escola, são várias tarefas que a gente tem no dia a dia. Enfim, né, nós temos os nossos compromissos, como estudante, como professor, né? A gente assume esses papéis na sociedade. Olha que interessante a gente perceber, né? Os nossos compromissos na escola como aluno, os nossos compromissos como filhos, os nossos compromissos com os colegas, quando a gente tem um trabalho de escola para fazer. E a gente precisa organizar a nossa rotina, né? Como que a gente vai fazer o horário, né? Calcular ali quando a gente vai para a escola, o tempo do nosso deslocamento. Como que você organiza a sua rotina, né? A gente sempre tem aí um cronograma da rotina, uma agenda ali que nos ajuda a pensar nessa rotina, encaixar os nossos compromissos e a gente consegue dar conta dele ao longo do dia, ao longo da semana, né? A vida de estudante, ela requer muita atenção e muita dedicação. Afinal de contas, né, a gente começa ali de manhã os nossos estudos, as nossas aulas à tarde, tem os nossos compromissos, trabalhos de escola, estudar para a prova, né, fazer as tarefas de casa. Então a vida de estudante, ela requer muita atenção e muita dedicação. A gente precisa se dedicar aos estudos, né? São várias matérias, conteúdos, trabalho, né, no nosso dia a dia, no nosso bimestre, no nosso trimestre, a gente tem essa organização. E essa rotina diária exige que a gente tenha uma agenda organizada, para que a gente possa, né, dar conta das nossas tarefas de uma forma organizada, né, entregar as tarefas ali com compromisso, né, umas tarefas bem feitas. Então, uma estratégia para que a gente possa nos organizar é um cronograma de estudos, né, a gente ter ali um cronograma daquilo que a gente vai estudar, qual o conteúdo, qual a disciplina, quanto tempo a gente vai ficar estudando, né? E você, estudante, você já elaborou um cronograma de estudo? Já pensou nesse cronograma? Olha, na segunda-feira eu estudo matemática, na terça eu vou estudar biologia, né? Para fazer uma revisão das matérias. Você identifica o quanto que isso pode ser positivo para a sua rotina de estudos, o quanto que isso pode contribuir para o seu desenvolvimento como aluno? Então são estratégias que a gente pode desenvolver na nossa vida de estudante para que a gente otimize o tempo, para que a gente consiga, né, entregar tarefas bem feitas, revisar os conteúdos e manter o bom rendimento escolar, né? Isso também é muito importante. Então aqui, e talvez você já sentiu que, por mais que você estudasse bastante, né, a gente tem ali uma dedicação, talvez a gente não conseguia ter um bom aproveitamento de conteúdo. Então a gente tem que absorver esse conteúdo, né? Isso ocorre, gente, porque passar horas debruçados, né, sobre livros e resumos pode talvez não ser a melhor forma de aprender. Então a gente precisa aí, né, identificar essas estratégias. Talvez passar horas e horas e horas estudando sem a devida atenção não é a melhor estratégia para que você possa aprender, né? Ter dedicação integral aos estudos também não significa dizer que você deve ver absolutamente todas as matérias do dia. Você teve lá 5 matérias diferentes e daí você vai revisar todas essas matérias de uma única vez no mesmo dia? Vamos pensar nessa estratégia também, né? Para que as leituras e os exercícios resolvidos eles tenham a sua eficácia, né, e a gente consiga assimilar o conteúdo, é muito importante a gente ter uma organização, a gente ter um cronograma de estudos. Não é somente a quantidade de horas que a gente vai estudar, mas sim a qualidade, né, do momento em que a gente estuda, do ambiente, um ambiente tranquilo, calmo.
que propicia a concentração, e um cronograma, né? Você sabe que naquele momento você vai revisar, muito provavelmente, aquela disciplina que você apresenta um pouco mais de dificuldade. Você elencou isso no seu cronograma de estudos. Então aqui, né, ter um cronograma de estudos é o diferencial para fixar e acelerar o processo de aprendizagem. Na criação de bons hábitos de estudo, né, a partir do momento que você define aquele dia da semana, aquele horário, para que você tenha o seu cronograma de estudo, a sua dedicação para aquela disciplina que requer um pouco mais de atenção, que você precisa revisar os exercícios, revisar os conteúdos. Então essa é uma estratégia, né? Ter uma organização que permite que você tenha ali um dia da semana, um horário específico para revisar os seus conteúdos, né? Aqui uma revisão de matemática, então você tem ali os seus horários, vai revisar matemática, língua portuguesa, história, né? Aquela disciplina que você ainda não apresenta um desempenho excelente, né? Eu tenho certeza que com esse cronograma de estudo você vai desenvolver essas estratégias e atingir esses objetivos, né? Então, um cronograma de estudos, essa ideia, né, de você organizar, talvez pensar um pouquinho na agenda, a agenda, né, ela existe desde a antiguidade. Lá os gregos, os romanos, eles já utilizavam uma agenda para poder anotar, ter ali os seus compromissos e não esquecer, né? Então, a partir do momento em que a escrita nasceu, a gente acredita aí que a escrita surgiu há mais ou menos 4.000 a.C., o homem vai desenvolver a escrita e vai desenvolver a necessidade de ter um cronograma, de ter uma agenda, né, dos seus compromissos, das datas, para que ele se organize. Mas foi a partir do Império Romano, trago aqui, né, essa representação do Império Romano, essa pessoa com um pergaminho, que a agenda perdeu esse formato, né, de pergaminho e passa a aparecer como um caderno, como a gente tem nos dias de hoje, né? Você necessariamente pode ter um caderno, que você faz esse caderno, uma agenda, anota os teus compromissos, os teus horários de estudo, o teu cronograma. Viu a importância, né, de você ter um cronograma, né? O que é esse cronograma, essa organização semanal? Você pode fazer um cronograma por semana da sua rotina de estudos, beleza? Olha aqui uma atividade, vamos pensar nessa atividade, né? Como você pode organizar a sua rotina para ter um cronograma diário de estudos? Vamos pensar nessa atividade, a gente volta fazendo a correção.
Galera, voltamos aí com a nossa correção da atividade, né? Então a pergunta aqui, como você pode organizar a sua rotina para ter um cronograma diário de estudo, né? Uma resposta pessoal, vamos aqui dar uma olhadinha, mas depende muito da sua rotina, qual é o seu horário na escola, outras atividades que você faz além da escola, né? Mas aqui, ó, a partir da sua rotina diária, de conhecer a sua rotina diária, né? O horário que você acorda, o tempo que você demora para se deslocar até a escola, o tempo de permanência, né? Quando você sai do colégio, chega na sua casa, descansa. Então você precisa organizar a sua rotina, né? Os seus horários da escola, os seus afazeres, mas é importante que a gente defina um horário de estudo, de revisão, de realização dos exercícios, né? Chegou da escola, descansou, né? Fez uma alimentação, talvez ali a gente consiga ter um horário, né? Uma hora que seja ali, para você revisar os conteúdos e principalmente aqueles conteúdos que você tem um pouco mais de dificuldade. Então, se a gente começa ali com uma hora diária para revisar, incluir essa hora diária no nosso cronograma de estudos com as disciplinas que a gente tem um pouco mais de dificuldade para atingir os objetivos, atingir a excelência, né? Visando aí melhorar o seu desempenho. Então compartilhe a sua resposta com os seus colegas de turma, com o seu professor, com a sua professora, o que eles escreveram, né, sobre como organizar um cronograma de estudos e a gente constrói esse cronograma aí juntos, né, você com a sua turma, você com o seu professor, ele te orienta quais são as necessidades que você tem com relação aos seus estudos, né? Então olha aqui um manuscrito grego, né, em latim, de um discurso de Cícero, né? Cícero foi um dos maiores oradores que nós tivemos na Grécia, e o Cícero também anotava, né? Ele tinha essa ideia de ter um cronograma, né? Então organizar-se nos estudos não é uma estratégia recente, né? A gente já tem essa organização dos estudos, olha só, desde a antiguidade, o exemplo, né? Esse pergaminho aqui escrito em grego e latim, com as anotações que Cícero fez para que ele pudesse estudar, revisar, né, o seu discurso. E aqui, ó, um cronograma de estudos, ele é algo muito pessoal, né? Você precisa conhecer a sua rotina, conhecer as suas necessidades, né? Identificar quais são as suas disciplinas que você tem um pouco mais de dificuldade e elaborar de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, o seu cronograma de estudo, ele não é, né, necessariamente o cronograma de estudo do seu colega. As nossas necessidades são diferentes, né, entre um colega e outro, né? As nossas atividades extra-escola, elas são diferentes. Então é necessário que a gente adapte o cronograma de estudo às nossas necessidades, né? Que a gente reconheça as nossas necessidades, reconheça a nossa rotina, os nossos afazeres, os nossos compromissos dentro de casa e para que a gente possa elaborar esse cronograma, né? As metas e os objetivos que se pretende devem ser consoantes a cada caso. O que isso significa, né? Não adianta a gente colocar uma meta, um objetivo que seja muito difícil neste momento de atingir. Se você tem dificuldade neste momento de organizar um cronograma de estudo, vamos começar com um tempo menor, né? Não adianta a gente estabelecer uma meta, eu vou estudar 3 horas por dia depois que eu chego da escola. Então a gente estabelece uma meta menor, vou estudar meia hora, 40 minutos de revisão, vou pegar 1, 2 disciplinas, vou fazer, daí eu percebo que eu preciso talvez ficar um pouco mais de tempo e a gente vai adequando o nosso cronograma às nossas necessidades, né, da escola, as nossas necessidades enquanto cidadão, e a gente vai criando um cronograma próprio, por isso é importante, né? O cronograma, ele é pessoal, né? Cada pessoa sabe a sua necessidade. E não se esqueça de colocar a disciplina de cidadania e civismo no seu cronograma, né? Aquelas disciplinas em que você tem uma facilidade de estudos, você pode, né, fazer uma revisão do que foi trabalhado na escola, do que foi trabalhado na disciplina, para fazer, né, esse aprimoramento do conteúdo. Aquelas disciplinas que você tem um pouco mais de dificuldade, a gente dedica mais tempo no nosso cronograma de estudos. Então aqui uma atividade, ó, a frase a seguir está escrita propositalmente com erros. Identifique os erros e reescreva a frase corretamente. O cronograma de estudos é algo que surgiu no século XXI. Embora, né, tenha o objetivo de auxiliar os estudos, não tem a sua eficácia garantida.
Então, vou deixar aquele tempo na tela, responda a atividade e a gente volta fazendo a correção. Galera, vamos então corrigir a nossa atividade, hein? Então aqui, ó, a frase a seguir, ela está escrita propositalmente de forma errada, né? Então eu pedi que você identificasse os erros e reescrevesse a frase de forma corretamente. Então vamos dar uma olhada aqui, né? O cronograma de estudo é algo que surgiu no século XXI, essa informação está equivocada, né? Embora tenha o objetivo de auxiliar os estudos, não tem a sua eficácia garantida. Também, né, essa parte final do nosso exercício também está equivocado, porque o cronograma de estudo ele tem sim a sua eficácia, né, comprovada, garantida. Então a frase pode ser escrita dessa forma, né? Desde a antiguidade é comum o uso de uma agenda, um cronograma, né? Tem o objetivo de auxiliar os estudos com efeitos positivos sobre ele. Então, uma possibilidade de resposta, desde que você entenda que o cronograma ele já existe desde a antiguidade, desde o surgimento da escrita, né? E ele tem, sim, uma eficácia sobre a rotina de estudo, sobre o desempenho dos alunos, né? Então, aqui, ó, montar um plano vai te ajudar a se concentrar melhor. Olha que interessante, né? Vai ajudar a te concentrar melhor nos afazeres, pode te deixar mais motivado para cumprir o seu objetivo de aprender e aprimorar. Assim, por exemplo, você manda bem no Enem, né? Você vai revisar o conteúdo, vai exercitar o conteúdo, né? A gente faz a revisão, testa em um exercício, identifica aquilo que a gente aprendeu, opa, errei o exercício, preciso retomar esse conteúdo, né? E a gente vai criando estratégias para que
que você mande bem no Enem, consiga aí a sua aprovação no vestibular, a sua vaga em uma universidade. Então é importante a gente montar esse cronograma, colocar as metas desse cronograma, lembra, né? As metas que eu posso atingi-las nesse primeiro momento, a gente vai aprimorando essas metas, a gente vai aprimorando o nosso cronograma e a gente passa a ter uma rotina de estudos, né? Então criar um cronograma de estudos é importante, né? Porque permite dimensionar corretamente o esforço que você vai empenhar para alcançar o que você busca, né? Como objetivo, desde o primeiro até o seu último ano no ensino médio. Então, olha que importante, é um projeto que a gente está fazendo ao longo desse ensino médio, um cronograma de estudos em que a gente possa pensar, né, que daqui a 2, 3 anos eu vou fazer o Enem, vou ter uma boa nota no Enem, vou conquistar a minha vaga na universidade, mas para isso eu preciso de uma organização. Desde agora eu preciso de um cronograma de estudo, eu preciso identificar as matérias que eu preciso me dedicar um pouco mais e aprimorar aquelas disciplinas em que eu mando bem. Então vejam aí a importância da gente criar esse cronograma de estudo, né? Criar um planejamento de estudos aí ao longo do ensino médio para que a gente atinja o nosso objetivo, para que a gente melhore, né, a educação e consiga aí conquistar aquilo que a gente sempre se propõe a fazer. Beleza? Gente, qual a importância do cronograma de estudo para o desenvolvimento educacional de alunos e alunas? Aí uma atividade para a gente pensar. Aquele tempo na tela para que vocês escrevam a atividade, a gente volta fazendo a correção da atividade. Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, qual a importância do cronograma de estudo para o desenvolvimento educacional de alunos e alunas? Traga uma possibilidade de resposta, é importante você compartilhar a sua resposta com os seus colegas de turma, com o seu professor, trocar ideias sobre o cronograma de estudo e essa importância, né? Um cronograma de estudo organiza a vida dos estudantes, né? Para que eles possam, né, priorizar os conteúdos que precisam ser revisados. Contribui com o aprendizado, contribui com o desenvolvimento e possibilita que a gente atinja as nossas metas enquanto estudantes, né? Pessoal, quanta coisa na aula de hoje, né? O que é um cronograma de estudos? Aprendemos, portanto, o que é um cronograma, né? Sugerimos que você pense no seu cronograma de estudo, traga, né, esse cronograma de estudos para a sua realidade. O seu professor, a sua professora de cidadania e civismo, a sua equipe pedagógica, né, que atua no teu colégio, a tua família pode te ajudar na construção desse cronograma de estudos, né? Vamos somar esses esforços para que você atinja aí o seu objetivo enquanto estudante. E no nosso próximo encontro, né, vamos entender a importância e como usar um cronograma de estudos.
Pessoal, obrigado pela presença. Val, obrigado pela parceria, nosso intérprete. Nos vemos até daqui a pouco. Tchau, tchau.